Cara, eu tenho certeza que você já ouviu falar muitas vezes a palavra bilionário. Só que eu aposto que a quantidade de vezes que você já ouviu essa palavra é maior do que a quantidade de bilionários que existe no mundo. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre eles e quão difícil realmente é ser um bilionário e quanto dinheiro realmente tem um bilionário. Bom, de acordo com a Forbes, nesse ano de 2025 surgiram 288 novos bilionários. Isso totaliza 3.028 bilionários no mundo. Vale lembrar que aqui a gente está falando de bilionário a partir do dólar, tá? Então, um bilionário em reais, ele não necessariamente está nessa lista. Ele teria que ter $1 bilhão fazendo a conversão. E levando em consideração que o mundo tem 8 bilhões de pessoas, isso significa que tem mais ou menos um bilionário para cada 2.600.000 pessoas. Só que é claro que isso varia, né? Depende da região, porque tem algumas regiões que têm mais bilionários e outras menos. Por exemplo, desses 3.000 bilionários, 902 estão nos Estados Unidos. É o país que mais tem bilionários em números absolutos de todo mundo. E isso faz com que os Estados Unidos seja também o país mais povoado de bilionários, né? E na verdade não. O país ele é o mais populoso porque o número absoluto de bilionários é o maior, mas não é o mais povoado porque a concentração de bilionários em relação a quantas pessoas tem no país não é a maior do mundo. Se a gente comparar a população dos Estados Unidos com a quantidade de bilionários que temos nos Estados Unidos, a gente vai chegar a um número de 1 bilionário para cada 376 mil habitantes. Isso é muito maior do que a média que a gente tinha falado antes, né? De 1 para 2,6 milhões de bilionários. Isso porque existem alguns países que têm muito menos bilionários. No continente africano, por exemplo, tem muito menos bilionários do que nos Estados Unidos especificamente. Mas se a gente olhar para alguns países como Singapura, a gente chega numa concentração muito absurda. Em Singapura tem 35 bilionários no total e tem uma população de 5,7 milhões de pessoas. Isso dá aproximadamente 1 bilionário para cada 162 mil pessoas e é o país mais concentrado de bilionários que a gente tem no mundo inteiro. Inclusive, acho que vale ressaltar aqui que o bilionário mais rico de Singapura, ele é brasileiro, pô. Ele chama Eduardo Saverin, ele tem residência fiscal em Singapura faz um tempo já e ele foi o cofundador do Facebook. E, cara, ser o bilionário mais rico do país mais concentrado de bilionários é uma coisa, porra, top, Brasil representando. E nesse sentido, a Suíça fica em segundo lugar como o país mais concentrado, tendo aproximadamente 1 bilionário para cada 212 mil pessoas. E vale ressaltar que esses países têm uma concentração tão grande de bilionários assim, porque eles têm residência fiscal lá, mas não necessariamente eles nasceram nesses países, tá? Porque esses países, Suíça e Singapura, são conhecidos como paraísos fiscais. Eles baixam o imposto de propósito para atrair muito dinheiro para o país. E aí alguns bilionários ao redor do mundo se mudam para lá. Mas muitos deles são que nem o Eduardo Saverin, fizeram a fortuna em outro lugar e aí levaram a sua fortuna para lá com residência fiscal. Não é que todos os bilionários da Suíça são suíços. Ao redor do mundo, na verdade, os bilionários eles mudam de lugar o tempo inteiro, né? Mas lá nesses países específicos, Suíça e Singapura e todos os outros paraísos fiscais que a gente tem, é esse caso. Eles atraem os bilionários por baixos impostos. E aqui eu não podia deixar de falar do Brasil, né? Quantos bilionários a gente tem no Brasil e quanto que é a concentração? Bom, no total, de acordo com a Forbes, a gente tem aqui no Brasil 300 bilionários. E esses 300 bilionários levam a uma concentração de 1 bilionário para cada 706 mil pessoas. E bom, comenta aí se você sabe o nome de qualquer um desses 300 bilionários, eu vou querer saber se você conhece. Tudo bem, eu tô falando aqui da quantidade de bilionários, mas eu acho que é muito bom a gente entender quanto realmente significa ter $1 bilhão, né? Porque a maior parte das pessoas eu acho que não tem a noção do quanto é $1 bilhão e quanto realmente esses bilionários têm de dinheiro. Então vamos fazer uma breve comparação aqui. Imagina que você tem 10 mil reais na conta do seu banco. E aí você tá andando na rua e você acha R$1 no chão. Essa moeda representa 0,01% daquilo que você tem no banco. Claro que assim, você vai achar uma moeda de R$1 na rua, você vai ficar feliz. Mas claro que você não vai mudar o seu dia por causa disso. Você provavelmente vai pegar a moeda, vai colocar no bolso e depois esquecer. Mas você vai ficar feliz de ter encontrado. Agora vamos fazer a comparação para um bilionário que tem $1 bilhão. Para ele ter a mesma reação que você, que achou uma moeda de R$1 no chão, ele teria que achar mais ou menos ali uma pilha de 540 mil reais no chão. Ou encontrar uma BMW M2 do ano de 2024. Mas nisso aqui a gente está comparando com um cara que tem 1 bilhão exatamente de patrimônio. Um cara que acabou de entrar na tabela ali de bilionários. A gente não tá falando dos mais ricos do mundo. Um exemplo de um cara que acabou de virar é o Arnold Schwarzenegger. Se você já assistiu Exterminador do Futuro, tu sabe, e ele tem 1 bilhão em patrimônio. Hasta la vista, baby.
Mas, por exemplo, se a gente estiver falando de um bilionário um pouquinho mais rico do que o Arnold Schwarzenegger, um cara, por exemplo, que é presidente americano. O Donald Trump, para quem não sabe, ele já era bilionário antes de se tornar presidente, muito antes de se tornar presidente americano. E ele tem alguns empreendimentos espalhados nos Estados Unidos e no mundo também. Alguns deles são esses daqui: um hotel em Las Vegas, um palácio em Palm Beach e um edifício em Nova York. Além disso, ele tem outros diversos empreendimentos espalhados pelo mundo. Se quiser ver, entra no site lá que eles têm em todos os lugares. Mas como é muito empreendimento, eu não vou falar aqui não. Mas enfim, tudo isso leva o Trump a ter um patrimônio hoje, de acordo com a Forbes, de mais ou menos 6 bilhões de dólares. Nesse caso, então, ele teria que encontrar uma pilha de 3.240.000 reais no chão para ele sentir a mesma coisa que você encontrar R$1. Ou encontrar uma Ferrari 296 GTB moscando por aí, ele vai ter a mesma reação que você. Mas por incrível que pareça, eu sei que vai ser talvez um pouco difícil de acreditar, mas a gente ainda tá falando aqui de peixe muito pequeno. O Trump é um multibilionário com 6 bilhões de patrimônio, mas isso não chega nem aos dedos do pé de alguns bilionários que a gente tem no mundo aí espalhados. Por exemplo, na lista dos 5 mais ricos do mundo, a gente tem nomes como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison e Warren Buffett. Todos eles com mais de 100 bilhões em patrimônio. E se a gente for fazer essa mesma relação que a gente tá fazendo com a moeda de R$1 e 10 mil na conta do banco com o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, o que ele precisaria para ter a mesma reação que você seria encontrar um iate como o Bennett Oasis, por exemplo, que é avaliado em 180 milhões de reais. Cara, é bizarro que é muito dinheiro, mano. E é muito engraçado que nesse nível, a gente pensar, por exemplo, um Elon Musk, se ele for algum dia falar, eu vou jogar na loteria, eu vou jogar na Mega Sena, e ele ganhar, ele vai ter feito menos dinheiro do que ele faria se ele tivesse um dia normal, se ele tivesse as reuniões normais dele. Então, assim, é de um nível realmente absurdo. Para qualquer pessoa do mundo encontrar um iatezinho desse aí ia fazer diferença na vida, ia, comprar qualquer coisa que a pessoa precisasse. Só que para ele, realmente parando para pensar com o nível de dinheiro que ele tem, isso daí representa R$1 só na carteira dele de 10 mil. É muito pouco dinheiro em comparação com o que ele tem. Bom, para concluir aqui, vale ressaltar uma coisa muito importante, tá? Esses bilionários, eles não são bilionários com esse dinheiro na conta. Aqui a gente tá usando o exemplo de um cara que tem 10 mil reais na conta, mas eles não usam dinheiro deles da mesma forma que eu e que você. Esses caras têm tanto dinheiro e tantos negócios que o dinheiro deles, o patrimônio deles é medido pelas empresas que eles têm também. Então eles não têm esse dinheiro na conta, não é como se ele tivesse 340 bilhões de dólares na conta dele, não tem. Esse dinheiro, na verdade, está diversificado e espalhado em diversas ações das empresas que ele tem, né, dos negócios que ele tem. Não é que aquele dinheiro está na conta do banco. Mas de qualquer forma, não deixa de ser impressionante a quantidade de patrimônio que esse cara tem e o quão realmente isso significa para esses caras. É muito, muito dinheiro mesmo. E daí dá para perceber o quão difícil é ser um bilionário, e imagina se ser um bilionário já é difícil, imagina o quão difícil é ser o homem mais rico do mundo, se tornar o homem mais rico do mundo. Mas não custa sonhar, né? Quem sabe um dia eu ou você tamo lá.